Pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao DP Estratégico em Pauta. Hoje é o segundo episódio, em tema interessante, Vale Transporte. Acho que muitos de vocês aí vão ter muitas dúvidas aí, não é ao vivo, mas vocês vão poder colocar aqui no comentário. Bom, hoje eu recebo uma amiga muito especial aqui, vocês vão saber logo mais dela, mas ela foi intermediação de um colega meu, um cliente. Acho que o fator de conhecimento no tema que a gente vai falar hoje, ele tem 25 anos na área de folha. É um tema que eu sempre tive dúvidas, né? Como se você controla, como que você faz para ter um bom gerenciamento. E hoje eu recebo aqui a Renata Costa. Rê, obrigado aí pelo bate-papo que a gente vai ter hoje aqui. Gente, a Rê, hoje ela é especialista em estratégia de benefícios corporativos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Atua como diretora executiva da Aurora Benefício Consultoria. É uma empresa focada, né, em soluções inovadoras, sustentáveis e personalizadas em vale transporte, alimentação, refeição, saúde e bem-estar e programas de incentivo. Ou seja, VT não é só, né, a parte ali de vale transporte. Ele pode se convertir também para incentivos para retenção de pessoas. Tem MBA em Gestão Estratégica de Negócio, é pós-graduada em Gestão de Serviços e certificada em Business Executive Coaching. Renata também é conselheira executiva da Academia Europeia da Alta Gestão e coautora de livros sobre liderança humanizada, liderança feminina e excelência do cliente. Reconhecida por sua atuação estratégica, a liderança com propósito e foco em resultados. Acredita que é possível cuidar dos colaboradores sem descuidar da saúde financeira das empresas. Fundamental, hein? Tem muita empresa que quebra com relação à caixa. Rê, obrigado pelo bate-papo aí. Vou deixar um pouquinho para você se apresentar aí e falar um pouquinho de você. Oi, Jean, bom dia. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje representando a Aurora e poder compartilhar um pouco da vivência que eu conquistei nesses 20 anos de mercado. Bom, Renata é essa pessoa, né? Hoje eu atuo como diretora executiva na Aurora. A gente vem desempenhando um trabalho muito bacana de transformar benefícios de maneira estratégica, sendo bom não apenas para o empregador, como para o empregado também. A gente acredita muito nisso, de que é possível você ter benefícios sustentáveis que atenda ambas necessidades, né? Tanto o empregador quanto o empregado. Sou casada, mãe de 2 pets e respiro benefícios há 20 anos. Então, é um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu espero poder esclarecer um pouco do que é esse mundo do Vale Transporte e também fico à disposição para quem quiser me procurar depois para tirar alguma dúvida em específico. Obrigada mais uma vez, Jean. Imagina, que isso. Você gostou da cidade, né? Campinas de novo, solzão brilhando aqui, né? Ah, cidade linda, verde, tranquila. Nada a ver de onde eu vim. Tá certo, Rê. Bom, pessoal, a gente já falou hoje, e o tema vai ser: sua empresa está jogando dinheiro fora com o Vale Transporte? Vale Transporte não é só comprar o Vale Transporte não, viu? Vale Transporte é você comprar, descontar, fazer gestão dele, percurso e tudo mais, tá? Rê, vou fazer uma pergunta aqui que a gente vai fazendo um bate-bola aqui. Primeira, por que o Vale Transporte é uma das maiores fontes de desperdício nas empresas? Olha, Jean, eu arrisco a dizer que o Vale Transporte é um dos benefícios mais negligenciados quando a gente fala de gestão estratégica, tá? Talvez por ele ser um benefício obrigatório, por ele ser um benefício utilizado todos os dias, o RH, o DP acaba olhando para aquilo como um custo fixo, sem muita oportunidade. E é aí que mora o problema. Há diversas oportunidades, e trabalhos a serem feitos com o Vale Transporte. Então, uma vez que ele não é gerido de uma forma contingente, ele acaba se tornando um fator de desperdício muito grande. E por que isso acontece? Créditos excedentes, né? Então, acaba se comprando mais vale do que o colaborador necessita. Falta de atualização de endereço. Há quanto tempo o RH e o DP não pede um comprovante de endereço atualizado, não verifica ali qual que é a opção correta do seu colaborador? O desconto dos 6%, não aplicado, aplicado erroneamente, enfim. Faltas e férias, benefícios sendo oferecidos sem necessidade, né? Considerando faltas e férias. Solicitação indevida, o colaborador que pede mais vale transporte do que ele realmente necessita. Então, a gente entende que há muitos campos ali para você transformar o benefício do Vale Transporte num benefício sustentável, que eu acho que é essa a direção, né? A gente transformar ele em algo sustentável. Nossa, se você fala assim, o primeiro que a gente vê é o desconto. Tem empresas que às vezes assim, vai fazer, vamos fazer um incentivo para não descontar os 6%. Não é questão de você não descontar os 6%. Às vezes você pode pegar e fazer o desconto de 6%, que é legal,
E aquele valor que você não é descontado de 6%, você complementa com outro benefício, às vezes com benefício de compra, né? Aí você acrescenta um pouco mais no VR, um pouco mais no VA. Sim, exatamente. A gente consegue, o vale transporte, ele quase não é um benefício, né? Ele é uma obrigatoriedade por lei. E eu acredito muito nisso que você falou, ou seja, a empresa quer motivar o colaborador, quer oferecer um benefício para ele, vamos direcionar esse recurso para uma outra forma que agregue mais valor na vida do colaborador, né? Então, essa questão do desconto de 6%, se a gente for retomar lá atrás como é que ele surgiu, o colaborador custeia uma parte do Vale Transporte. Esse 6% faz parte do custo e a empresa complementa. Então, é interessante você manter o desconto, sim, dos 6% e, se você tem essa verba, destinar ela para um outro benefício, como cartão presente, como o cartão Natal no final do Uhum. ano, ou até mesmo aumentar ali o cartão alimentação e refeição do colaborador. Nossa, falando nisso, tem empresas que, assim, como atendo o cliente de consultoria ou a terceirização, eu vejo empresas que não fazem a gestão, principalmente de rota, ou seja, a rota ali. Quando você pega Campinas aqui é mais fácil porque você tem as empresas que têm essa inteligência. Mas quando você pega um pouco de São Paulo ali, é complexo porque você pega situações onde o mesmo VT ele se transforma em 6 tipos, né? Então, se a pessoa não passar o certo, se não tiver uma rota de gestão inteligente, você acaba tendo esse custo adicional. E tem empresas que não fazem, gente, a gestão do custo disso. O que é a gestão do custo disso? Quanto você compra de VT, de vale transporte, qual que é o valor que você comprou? Sempre, por exemplo, R$ 400 por pessoa. E você tem um desconto de 6%. Vou chutar aqui que seja 200. É importante ter esses dados transitados em folha de pagamento. Como é isso? Esses dados. Você coloca o valor que a empresa fez a compra, que é o custo total, menos o valor de funcionário, que está ali no desconto, no limite dele ali como desconto. Ou seja, você vai ter o custo real, que são R$ 200. Com base nisso, você consegue saber o quanto você está gastando de vale transporte. E aí tem um outro fator que depois a gente vai falar mais para frente, que é a gestão inteligente. Sim. Você consegue fazer uma possibilidade aí de ter uma reversão se a pessoa não usa o crédito. Porque o vale transporte é para ser usado, não é para acumular. Certo? Certíssimo, bem colocado, Jean. A gente tem algumas frentes para controle e auditoria de vale transporte, não? Então, uma delas é essa que você citou, que é a questão de rotas. Identificar se o colaborador está na rota mais adequada, levando em consideração a relação custo-benefício. Então, eu acredito muito que a gente não tem que reduzir custo a qualquer custo, né? Concordo. A gente precisa ter uma gestão estratégica disso. Mas muitas vezes o próprio colaborador, quando ele ingressa na empresa, ele não sabe qual é o vale que ele precisa. É algo novo para ele também. Então ele acaba optando por aquela rota que é mais cara ou mais longa, né? Ou é mais cara e mais longa, sem ter o entendimento ali do que melhor seria. E o RH sozinho também não tem essa informação. Aqui em Campinas, a gente vive algumas empresas, por exemplo, que acabam trazendo mão de obra de cidades vizinhas. Hum, Aí a gestão do VT já fica um pouco mais complexa para elas, né? De sim. entender esse intermunicipal como funciona. E o mesmo acontece em São Paulo. Tá cada vez mais difícil você conseguir contratar 100% da sua base colaboradores que usam um único vale ida e um único vale volta. Acaba sendo necessário você expandir isso e trazer colaboradores de cidades vizinhas. E aí, com isso, como gerir essa rota? Qual é realmente o ônibus, o melhor custo-benefício para o seu colaborador se deslocar? Então, essa é uma frente. Auditoria de rotas. Uhum. Vamos verificar se aquilo que o colaborador solicitou a melhor opção para a empresa e para o colaborador, né? Perfeito. E no outro caso, que é a gestão de saldo, em algumas empresas, cada prestador acaba colocando um nome nesse produto, que seria você controlar o saldo oferecido. Então, diferentemente do que é a rota, a roteirização, que seria auditar a rota do colaborador, aquilo que ele solicitou, quando a gente fala de gestão de saldo, eu vou auditar o consumo daquele vale transporte. Ou seja, no exemplo que você citou, o colaborador pede os R$ 400 por mês para o deslocamento. No mês subsequente, ele utilizou aqueles R$ 400? Se sim, é acreditado novamente. Se não, se houve algum resíduo, esse valor pode ser abatido para a próxima compra. Então, Uhum. se ele usou apenas R$ 100, vamos creditar apenas R$ 300 para o próximo mês. E com isso, a gente reduz o acúmulo de vale dentro do cartão, que acaba se tornando um outro problema. Acúmulo de benefício em vale transporte nos cartões não beneficia o colaborador e nem a empresa.
beneficia apenas empresas de ônibus, né, as companhias de transporte público. E como a gente vem falando que a ideia é manter o benefício sustentável, o ideal é que não haja redução, desculpa, não haja resíduo dentro desses cartões. Concordo com você, porque assim, se tem uma situação, primeiro, do colaborador, ele achar que, tô perdendo o recurso é meu. Não. Quando a empresa tem esse adicional a mais, fica no cartão, quem está perdendo são os dois. Porque aumenta o preço final do produto. Aumenta o preço final do produto, a empresa vai ter um custo maior de caixa, via de regra, ela não vai conseguir, às vezes, bancar algumas ordens de pagamento, e às vezes tem empresas que acumulam dívida e aí vai até para um risco de recuperação judicial. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque o custo de vale transporte representa aí, vamos dizer, talvez de 10 a 20% do que é a folha de pagamento. Porque a maioria, aí se você não vai para esse lado, você vai para vale refeição ou vale alimentação. Mas é um recurso que ele é obrigatório e básico de benefício. Só que tem muito custo sendo jogado fora aí. Não por falta, às vezes, de má vontade da empresa, porque esquece de abater, às vezes, numas férias, numa falta, e aquele recurso foi comprado adicional. Tem muita empresa, gente, que eu faço consultoria, que a gente vai olhar e não faz esse abatimento. É importante fazer? Com certeza. Recurso a mais para o caixa. E aí, para o funcionário também. Você vai ter um saldo ali exatamente o que ele precisa, né? Utilizando como jurisprudência o que é o celular pré-pago, aonde há um prazo, um período para você utilizar aquele crédito, no caso do Vale Transporte é a mesma coisa. Então, nós temos hoje operadoras no Brasil que um ano o crédito não foi utilizado, eles são expirados. E aí, ou seja, esse valor não retorna para a empresa e não retorna para o colaborador. O colaborador, todo aquele 6% que ele contribuiu ao decorrer do período e os restantes da empresa são recursos que expiram e a gente não consegue retomar esses valores. Nossa, agora imagine um ano sem usar, gente, um ano sem usar o Vale Transporte. É um recurso que a empresa, para a pessoa, ela vai perder o dinheiro, porque para ela foi descontado 6% para os benefícios dela, e a empresa poderia ter utilizado esse recurso ou para um benefício que nem um cartão, um Natal ali, um de premiação, ou aplicado em investimento no negócio. Né? Então, isso é um custo que muitas empresas hoje eu entendo que está acontecendo, porque ela não tem uma gestão inteligente e não faz a gestão da própria compra do Vale Transporte, né? Sim, e tem uma questão também, Jean, muito forte, que falta clareza para o colaborador. Né? Ele não, muitos colaboradores, quando eles acumulam recurso, não trata-se de má fé. A gente não pode ir nessa linha, né, de que ele está acumulando recurso por uma má fé dele. Mas sim por falta de clareza. Ele não entende que o recurso do Vale Transporte, a empresa tem o dever de oferecer para os colaboradores que não têm outro meio de locomoção. Uma vez que ele vá de carro, de carona, de bicicleta, enfim, é uma outra forma de locomoção. Ele não tem direito ao recurso. Uhum. Se ele é optante pelo Vale Transporte e se desloca de uma outra forma, ele se coloca em risco. E muitas vezes ele não tem essa clareza. Que qual é a penalidade disso? Justa causa. Esse é um É, ponto interessante mesmo. é claro que a gente não incentiva a dar justa causa por conta de Vale Transporte, né? Não é algo que a gente incentiva, mas é algo que é importante. E aí eu entendo muito que acaba se tornando o papel do RH e do departamento pessoal de comunicar ao colaborador como que funciona, como é a legislação e por que ele não pode ter acúmulo. Porque o acúmulo é um indício do desvio do uso do benefício. Perfeito. A gente entra até no outro tema aqui, que é uma pergunta que eu ia fazer a próxima aqui, que é como identificar esse problema. Parte disso é comunicar e o outro é ter aquele termo de opção? Sim, é muito importante ter os termos de opção de Vale Transporte devidamente assinados. Uhum. E o que seria isso? Quem utiliza o Vale Transporte assina e quem não utiliza também precisa assinar a recusa. Esses termos precisam ser arquivados ali, guardados dentro do DP, para Uhum. justificar qualquer tipo de ação futura. E aí, assim, nisso a gente entende que verificar se todos os colaboradores precisam do Vale Transporte também é algo importante. Tá. Com esse papel, com essa clareza, explicando para o colaborador que o Vale Transporte é casa, trabalho, casa. Né? Ele não é um benefício para ele acumular. Sim. Então, com base nisso, entender quem realmente precisa desse recurso. E aí, para a gente for ver para controle disso, eu falo muito, eu gosto muito de gestão. Gestão é feita de indicadores. Se você tem indicadores e não faz gestão deles, você tira fora. Se você faz gestão, você mantém. E fazer gestão de indicadores, que nem eu falei aquele exemplo do início lá, tenho 400 de compra, 200 de desconto, sobrou 200 de custo final. Se eu tenho indicador dessa informação ali, desses dados no BI, ou Excel mesmo,
ou gestão à vista, que nem alguns gostam de fazer, eu consigo medir o quanto que eu estou tendo de gasto nisso. Lógico, quando eu tenho uma gestão inteligente, que ele faz esse tipo de avaliação, se o cara tinha 400 e aí eu fui cumprir 300, via de regra, eu vou ter R$ 100 ali, que é o saldo que eu não comprei, que é o ganho, que é o retorno, que é o ROI, né? Quem diz ali no linguajar nosso do dia a dia de folha. E aí, com base nisso, o que você viu por aí de situações onde tinha... eu queria saber mais algumas coisas que você observou, né? Tem empresas que são grandes volumes, não faz controle, tem empresas que são pequenininhas e conseguem fazer isso, ou às vezes tem situações que a gente nem conhece ainda. É interessante a sua pergunta, Jean, porque quando a gente fala de gestão de saldo, essa é uma ferramenta que não é mais novidade, Tá né? bom. A gente está falando ali de uma ferramenta que está no mercado há mais de 10 anos, tá? Mas ainda assim, nos deparamos com RHs dizendo que não querem optar por essa ferramenta, porque entende que o Vale Transporte a mais, né, o pago a maior, é algum tipo de benefício para o colaborador dentro da empresa. E aí cabe o nosso papel como consultoria de reforçar que essa é uma ideia fantasiosa, né? Sim, Porque aí a gente tem que explicar toda a cadeia, né? O colaborador acumula, passou um ano, ele perde esse valor, ele vai acumular, cada vez mais nós temos integrações tarifárias nas cidades, então ele acumula muito recurso e não consegue usar, aí o recurso é desperdiçado, e que é muito mais interessante a gente atuar de maneira estratégica e destinar esse recurso para algum outro benefício mais plausível para o colaborador. E nisso a gente encontra empresas de diversos tamanhos, né? Eu tive um caso recente que eu fui visitar o cliente e o estacionamento dele estava lotado. E aí, tudo bem, eu parei meu carro na rua e quando eu fui conversar com a RH, ela falou que 100% da base dela era optante por Vale Transporte. Eu falei, então, nós temos algum problema aqui na sua empresa. Como sim. que o estacionamento está lotado e todo mundo é optante por VT? Como é feita essa gestão do VT? Ah, não, a gente acredita e deixa isso como um benefício para o colaborador. Mas ele vê valor nisso? Está sendo descontado 6%, ele está vindo de carro, você tem evidência disso. E o risco que ele se coloca? E se acontecer alguma coisa, ele está vindo de moto, se ele tiver um acidente, como é que isso funciona? Você não precisa abrir CAD. O banheiro optante de Vale Transporte se colocou em risco indo de moto. Sim. Então, a gente tem diversos fatores ali que contradizem essa questão de você manter o Vale Transporte como um custo fixo e tem que pagar ali sem olhar para ele de maneira estratégica. Ele poderia, às vezes, colocar isso em um vale combustível. Só que eu percebo que muitas empresas, que nem eu falo para alguns empresários, alguns diretores, a primeira coisa quando ele faz, quando a empresa está faltando caixa, ele corta o benefício. Eu falo, não faça isso. O benefício, ele não tem um recurso tributável, né? Por enquanto, ele não tem um recurso de você ter um imposto sobre ele. Ele é um benefício. Então, às vezes, você pode converter, a exemplo, pegar esse próprio vale transporte, converter isso para um vale combustível físico com o cliente. Então, assim, todo mundo ficou feliz, porque quem realmente não usava o vale transporte começou a ter a opção de ter o vale combustível. E é isso que você gera valor, gera engajamento, você gera ali a redução de turnover. Então, acho que falta um pouco até conhecimento dos empresários, diretores, principalmente ali quem atua na área de DP ou área de RH, de ter essa visão de negócio, que nem eu comentei no último podcast, o nosso último convidado que foi o Fernando. Eu acho que falta isso para ter uma gestão mais eficiente ali, a questão principalmente de controle de caixa, custos, que essa é uma dor que eu percebo que muita empresa ainda não tem. Eu concordo com você, Jean. E aí, o combustível é um tema importante para a gente conversar, porque o cartão combustível ele está cada vez mais tecnológico, funcionalidades. Então, hoje a gente já tem cartões de mobilidade que permitem que o colaborador use o recurso ou para abastecimento ou para aplicativos de transporte privado, Interessante. né? Muito bacana. Mas há um ponto de atenção. Tá. O primeiro ponto é, a empresa não é obrigada a fornecer cartão combustível. O Hum, segundo, ele não substitui o Vale Transporte. Então, se a empresa utiliza dessa estratégia, de repente ela quer incentivar que o colaborador vá de carro, né, ou de transporte privado, não há problema, desde que haja uma recusa formal do Vale Transporte e que não haja o desconto de 6% em folha. seria o terminho que ele tem que assinar, não optante VT e optante combustível. Exato. E não pode ocorrer o desconto de 6% em folha. Uma vez que ele não é optante pelo VT, ele não pode ter esse desconto de 6% em folha. Então, oferecer o combustível é uma deliberação da empresa. Não há legislação nenhuma que obrigue ela a fornecer isso. Com esses cuidados, recusa do VT e sem o desconto de 6% em folha. Faz sentido mesmo.
Mas acho que é uma gestão interessante. Então, só cuidado, gente. Tem que ter o terminho ali. Se você não tiver o termo atualizado, isso no processo trabalhista tem perda, né? E a empresa é prejudicada com isso. Sim. Entendi. É, porque ele pode ser que se permanecer o desconto, caracteriza que você está oferecendo benefício. Então, você pode ter que reembolsar todo o benefício de todo o período que houve desconto que você não ofereceu. Entendi. Então, é sempre importante fazer uma gestão. Na hora que fizer a gestão ali do endereço, fazer uma avaliação. Principalmente empresa que tem localidades onde tem perfis em São Paulo, é muito normal isso, né? Campinas aqui tem intercidades aqui, mas tem empresas que optam só pela região que trabalha. Mas São Paulo não tem como se restringir porque é muito próximo todo mundo ali, muita opção de transporte público. Então, você tem que ter o terminho assinado ali, porque eu já vi clientes que têm processo trabalhista porque o termo não estava atualizado. Aí acabou perdendo, né? Falou que é a pá. E aí tem a situação ainda de converter isso incorporando com o salário. Que é um outro tema que a gente vai falar, porque tem empresas que pagam vale transporte. O primeiro mês é uma discussão que toda empresa faz, porque às vezes a empresa de VT não tem ainda o cartão, não chegou, então o primeiro mês a gente discute ainda se você tem esse valor em folha, transitando ele em provento e desconto, para saber que está saindo esse valor lá, porque você antecipou ele, então para quem é da área de folha aí vai saber que você tem que fazer um adiantamento eventual, outros fazem ali entrada e saída, então quem é da área vai entender. Mas você tem que ter esse trânsito desses dados. Não pode continuar isso depois do segundo mês. Depois disso, vai acabar caracterizando incorporação salarial e pode ter uma necessidade aí de ter uma decisão, um processo trabalhista de incorporar isso com o salário, pagar imposto retroativo, então a brincadeira fica um pouco mais cara, né? Agora, é uma pergunta com relação a custo. A pergunta aqui é: qual é o custo de real de transporte de uma empresa que tem 100, 500 mil colaboradores? Aqui a gente tem o cenário de tem empresas que às vezes tem 10 funcionários, que está na contabilidade, uma parte que até 100, 150 está na contabilidade, depois ela toma a gestão própria, que é onde ela tem um RH interno e tudo mais. Como é que é esse impacto aí nesses tamanhos de empresa? Olha, se a gente for falar da capital de São Paulo, e aí entendendo que os custos não variam muito, né, de cidade para cidade, a gente apresenta ali que está em torno de R$ 11 por dia, né, considerando um ônibus ida e volta, né, Uhum. apenas. Então, o custo mínimo, não vamos nem falar de média, vamos falar de custo mínimo, considerando que nem todo mundo é optante do VT, então dá para a gente trabalhar com custo mínimo. São R$ 11 por dia. R$ 250 por mês, se a gente considerar ali 22 dias úteis, Tá né? bom. Então, se a gente falar de 100 colaboradores, a gente já está falando de 25 mil mês, Um valor considerável, hein? 300 mil considerável. por ano, quase. 300 anos, exato. Se a gente falar de 500, 125 mil mês, né? E aí a gente já está falando 1.500.000 por ano. E se a Uhum. gente falar de 1.000 colaboradores, a gente vai para 3 milhões por ano. Então, dentre os custos da empresa, a gente tira ali a folha, é, refeição, alimentação e plano de saúde, o VT está ali. Está entre os 4 maiores custos da empresa, não tenha dúvida. Por isso que ele precisa ser gerido de maneira estratégica. Quando a gente vai implementar uma gestão de saldo, por exemplo, se a gente for conservador, numa empresa que de repente já tenha algum formato de controle, a gente está falando de reduzir cerca de 10% do valor de fatura mês. Ou seja, se você implementar ações de controle conservadoramente, você reduzindo 10% ao mês, no final do ano você vai ter mais de uma fatura de vale transporte pago apenas com essas economias. Ele poderia pegar essa própria fatura e pagar ali um 14º, que é o sonho de todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Iria agregar mais valor para a Uhum. empresa, que o colaborador ia ver isso como realmente um benefício, né? E evitar custos desnecessários, né? Essa torneira aberta aí que é o Vale Transporte. Nossa, 10% é um valor considerável, viu? É uma empresa que tinha 70 mil colaboradores, então imagine o tamanho dessa gestão. Não, a De gente custo. participou recentemente de uma análise numa empresa que eram 4 milhões, né, de Vale Transporte mês, por ser um grande call Alto, center. hein? E aí, o primeiro mês de economia, ele já teve 20%. Rapaz. Então, assim, quando a empresa não tem controle nenhum, o primeiro mês de economia, ele costuma vir É um impacto muito grande. 30%, 40%. Depois, ele entra numa curva de estabilização. Tá. Por quê? Aquele colaborador que, de repente, usava para outro fim e percebeu que ele não consegue mais acumular, ele cancela. E aí, RH, DP, esses cancelamentos de vale transporte
oriundos de uma gestão estratégica de Vale Transporte é resultado de uma ação de vocês. Precisa ir para os indicadores de vocês. Seu fornecedor não tem essa informação. Uma vez que ele cancelou o benefício, ele não tem como identificar isso na sua compra de VT. Mas vocês precisam ter o controle. Foi uma ação de vocês que ocasionou no cancelamento. Então, a gente tem a questão dos cancelamentos do benefício e a gente entra numa curva de ficar ali 10, 15% ao mês, ainda após implantado. Porque há pequenos comportamentos que não mudam. Exemplo, a carona, o eventual... Home office O também, home office, né? para quem tem opção, quem não Sim. tem, né? Também. Sim. Então, esses pequenos comportamentos de carona, home office, enfim, eles não mudam. Então, eles garantem, ainda assim, uma redução ali de 10 a 15% ao mês. Tem que eu vi um cliente, né? Ele tem um recorrente ali de 4 a 5 mil, não é um volumetria alta, né? Mas é 4, 5. Pô, 4, 5 tá bom. Não, vezes 12 dá 60. 60 é uma cadeira, é um prêmio, alguma coisa que você pode investir no negócio, só que um fator importante, ele não faz medição disso. Acabou, teve uma estratégia legal de entrada ali, reduziu, só que ele não faz medição. Quando ele faz medição, ele consegue se autopromover. Eu sempre falo, gente, DP, o RH, se autopromovam, né? Também para ficar soltando fogos e tal, mas você tem que se automarketar, você tem que fazer, senão a diretoria não vai saber que você está entregando. Então, tem muitas ações importantes que a gente faz dentro do RH, e uma dessas é a OVT. Então, imagine só, você teve uma empresa que ela comentou que teve 2 milhões de reais. Estou chutando aí que pelo ano deve ter sido uns 10 milhões. É uma mega economia. Só que isso tem que ser reportado e tem que ser mostrado em reunião de resultado. Por quê? O DP tem muito dinheiro na mesa. E o DPRH, ele tem dinheiro, ele tem capacidade de trazer mais resultado para o negócio. Renata? O RH e o DP, eles têm uma certa dificuldade em reduzir custo, né? Porque quando pedem para eles reduzir custo, é quase, já corta alguém, né? Tem esse pensamento, vamos tirar uma pessoa. Tira uma pessoa. Por quê? Porque é difícil, eles têm as guias para pagar, INSS, enfim, os planos de saúde. É difícil eles conseguirem realmente a redução. Então, eles precisam olhar ali aonde que tem oportunidade. E como você bem colocou, criar os indicadores do departamento. Redução de turnover ponto para RH, é indicador de RH, de DP, né? Reduziu. Isso, qual que é o custo do turnover? É verdade. Precisa Reduz, criar esse né? indicador. Exato. E o benefício não é diferente. Quando a gente fala da questão de gestão de saldo, roteirização, atualização de endereço, tudo isso vai gerar o que o seu fornecedor te entrega, de indicador, de resultado, de BI, mas também tem o seu ali por trás. O que mais que você fez com essas informações? Os papéis de conscientização sobre o uso correto do benefício e todos os cancelamentos que podem vir oriundos disso precisam ser demonstrados em reuniões de apontamento, de resultados, como resultado de força ali do RH. Às vezes ele quer incrementar um benefício e não consegue por falta de recurso. E o recurso está lá, na gaveta dele. Ele só precisa colocar em prática e apresentar isso. Cara, agora aquele gatilho que você deu, você falou o sentido do turnover. Muita gente às vezes não entende que uma redução, não redução do custo, mas você fazer uma gestão melhor do benefício, não que você vai fazer uma gestão que vai retirar o que não usou, mas se você faz aquela aplicabilidade aí para o empresário, você faz a aplicabilidade daquele recurso que você reduziu, reinvestir no negócio, mas não reinvestindo só no negócio, reinvestindo em pessoas, né? É que nem eu falo, o CNPJ não sai fazendo as coisas andando sozinho. Tem que ter gente que faz as coisas, gente que traz tecnologia, processo, qualidade. O CNPJ é meramente ali um número, tá, pessoal? Então, quando você traz a questão de ter redução do turnover, é você pegar aquele recurso reduzido e aplicar no desenvolvimento das pessoas, né? Sim. Um benefício adicional, algo nesse sentido. Sim, com certeza, porque o custo de captação de pessoas, né, o custo de treinamento, de recrutamento e seleção, tudo isso precisa ser medido. Então, uma vez que o seu turnover, você conseguiu controlar o turnover da empresa, esse recurso precisa ser reinvestido para que você continue cada vez mais baixando esse indicador dentro da empresa. Poxa, que legal. Renata, e como é que funciona esse processo de gestão, de terceirização de gestão do Vale Transporte? Para mim, isso também não é novidade, porque eu sempre foquei muito no DP, e o DP eu falo, gente, folha de pagamento, tá? Como eu trabalhei em muita empresa de alto volume, então, além de ter a área de RH e departamento pessoal com gestões diferentes da diretoria, você tinha a área de benefício e a área de folha de pagamento. Sempre toquei muito a área de folha de pagamento. E eu estou aprendendo bastante coisa na questão de benefício, no sentido de detalhes de gestão estratégica. Agora, como é que funciona essa parte de terceirizar a gestão do Vale Transporte?
Olha, na maioria dos casos, vale muito a pena, né? É. Você ter um fornecedor especialista nesse recurso. Porque o Vale Transporte, quando a gente deixa ele integralmente para o RH ou para o DP ou para o Departamento de Benefícios cuidar, a energia que ele gasta é muito, muito grande. Uhum. Aí ele tem duas opções: ou ele vai gastar uma energia muito grande, ou ele vai pagar em dinheiro, que aí é um problema maior ainda, né? Então, na maioria das vezes, vale muito a pena você terceirizar. Você buscar um fornecedor que tenha uma roteirização, que te entregue a rota correta do colaborador, e você já começa a sua admissão considerando a rota correta do funcionário, ou seja, cortando o custo, o mal pela raiz, né? O vale transporte correto que ele vai utilizar quando ele ingressa na empresa, e ter a gestão de saldo. E ter Perfeito. também um único sistema, seja ele falando muito de folha, Uhum. as empresas precisam buscar isso, trabalhar via folha de pagamento, integrações com folha de pagamento, gerar pedido de compra através de folha de pagamento. E aquelas menores, ter um único site que você vai comprar vale transporte para o Brasil inteiro, com um único boleto, com um único fluxo, com um único atendimento. Então, na maioria das vezes, vale muito a pena você ter um fornecedor especializado para te atender nesse benefício. E faz muita diferença, viu, Renato? Porque teve um fornecedor que a gente usa vários fornecedores para a gente fazer gestão de benefício. E ele tinha, você conseguia comprar vale transporte, vale refeição, vale alimentação, vale combustível, e ao mesmo tempo você comprava o vale transporte. Você tinha o mesmo processo, que foi a gente conheceu, o mesmo processo dentro do mesmo pedido. Gera tempo, gera agilidade. A única coisa que as empresas têm que sempre, que é mais difícil hoje no mercado, fazer a gestão dessa integração com a folha. E a área de SST, que é Segurança Ocupacional do Trabalho, né? A parte do SESNT, onde você cruza atestado com afastamento. E aí você compra o pedido de forma muito justa ali, né? Acertadinha para o que a pessoa vai usar no próximo mês. Acho que é onde as empresas mais falham e mais perdem dinheiro nesse sentido aí, né? Porque entendo que não há nada mais atualizado na sua empresa do que sua folha. Perfeito. Assim espero. É isso. Mas com e-social é isso, não há nada mais atualizado que a sua folha. Então, você lança na folha os seus admitidos, os seus afastados, as suas férias, e depois você tem que lançar tudo isso na empresa de benefício. Se você. Você faz. Você tem até três, né, Renato? Porque você pega, às vezes, o funcionário, ele lança os dados no sistema, que aí tem outra pessoa que lança na folha e depois tem que lançar no fornecedor. Então Exato, você tem três digitadores dos dados. exato, exato. E o risco disso, de algum erro, Ah, tem. é muito alto. E o Vale Transporte tinha uma característica particular que comprou errado, não tem devolução. Em linhas gerais, tá? Alguém Isso é pode mesmo? dizer, não, mas na minha cidade tem. Tem uma outra cidade no Brasil que realmente tem. Mas em linhas gerais, a gente falando de São Paulo, de Campinas, comprou o vale errado, não tem devolução, não tem troca, não tem nomeação, não tenho como pegar o cartão da Renata e emprestar para o Jean. Então, Uhum. comprou errado, é desperdício. E se você consegue integrar isso junto à folha, ou seja, lança tudo na folha e da folha vai para sua operadora de benefício, você elimina qualquer tipo de erro humano. Ou Perfeito. diminui, né? Ah, dá para reduzir. Tem empresas, gente, que fazem o trabalho de ter a folha de pagamento e ter sistema de gestão de benefícios. Não só olhando o Vale Transporte, mas olhando benefícios de compra, que é VT, VR, VA, Vale Combustível. E você tem também a parte de saúde, onde você faz a movimentação das pessoas pelo sistema de benefícios, que é integrado com a folha, e aí ele comunica com a plataforma que é da prestadora de serviço fornecedor. Aí é fantástico. Você evita erros ali. Aí vão falar assim, ah, mas a minha empresa tem 100. Essa funcionalidade usa para você que tem 50, 100, para a empresa que tem 100, 200 mil. Então, quanto mais rápido e menos risco você tem, onde você traz menos prejuízo para a empresa. Né, Renato? Concordo com você, Jean. Automação é tudo. Perfeito. E como é que você... A gente falou de conscientizar, fazendo bate-papo com o funcionário ali, e também fazendo, talvez, um movimento. Como é que dá para fazer esse tipo de situação para que a pessoa não chegue, ah, mas estão pegando meu vale transporte. Como é que seria essa conscientização nas empresas? Eu acho que o primeiro ponto é a gente começa com uma auditoria e sempre informar o colaborador que essa é uma auditoria externa, né? Então Uhum. vamos lá. Vamos atualizar os endereços do colaborador, comunicar sobre ele, sobre a questão de legislação de vale transporte, sobre o uso devido, como é que isso funciona. Você Você pode fazer. A gente já teve cases de realizar essas tratativas tanto em comunicação interna quanto em
treinamento com a liderança. Que é porque a liderança tem que assumir um papel ali de partner do RH e do DP, né? Perfeito. Os líderes da empresa. E aí, então, a gente treinar e preparar esses líderes para que possam preparar seus times a tirar as possíveis dúvidas. E eu acho que é uma coisa importante, assim, que o RH precisa ter clareza, é que às vezes ele fica com medo do ruído, né? Nossa, mas eu vou colocar, eu vou reduzir custo, mas aí o colaborador, ele vai reclamar. Calma. Respira. Os colaboradores que usam o benefício devidamente, que são sua maioria, não serão impactados. Então, a expectativa do ruído do RH é muito maior do que o ruído em si. Porque ela entende que todo mundo vai reclamar porque o Vale Transporte se tornou um benefício sustentável e não permite mais acúmulo. Ah, vai virar motina. Vai virar motim. Não, gente, não. A gente está falando ali 10, 15% do seu quadro uso indevido. Aquele trabalhador que todos os dias utiliza o recurso oferecido para a empresa, casa, trabalho, trabalho, casa, ele não vai ser impactado. Perfeito. Então, acredito que você criar fax a respeito do Vale Transporte, utilizar os seus canais de comunicação interna, mensagem via WhatsApp, e treinar a sua liderança, que eu acho que esse é um fator muito importante. A liderança precisa entender perfeitamente o que é o Vale Transporte, qual é a lei que gere ele, e o que a empresa está fazendo tem amparo legal. Perfeito. A gente consegue fazer uma implantação e gerir o benefício de forma mais fluida. Eu vou fazer um engajamento nesse vídeo com base no último podcast que eu falei com o Fernando. A gente falou sobre o quê? A gestão das pessoas é do líder. Você, líder, que é responsável por gerir as pessoas, você toma conta de um negócio. Eu falo em empresa maior, são centro de curso, departamento de sessão. Então, a liderança é responsável pelas pessoas. Então, o RH ele tem que trazer a liderança para entender, porque quem que é a linha de frente na hora que ele vai perguntar? É o líder. Então, não adianta nada você fazer vários movimentos se você não comunica a liderança. Como é que ela vai conseguir te ajudar e te defender? Não bate papo com o colaborador. Então, treine. Ele tem que comprar a ideia. Ele comprou a ideia, todos compraram a ideia, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Você vai conseguir, com ferramentas, fazer a gestão da comunicação, você vai conseguir fazer com ele comunicando ali, às vezes em reuniões, que vai ter mensais, mas a liderança é na linha de frente. Faz muito sentido, né? Faz muito sentido, Jean, porque o líder tem que ter esse papel também de consultivo, de braço do RH. A gente tem inúmeros negócios cujo RH não está no dia a dia do colaborador, né? Inúmeros negócios que o RH está distante, está em escritório, o colaborador do varejo está na loja, terceirização está no cliente. Então, quem está próximo ali, a primeira pessoa que o colaborador busca é a liderança. Se ele não estiver preparado, engajado com as causas da empresa e do RH, aí realmente você tem um problema. Perfeito, aí vai dar ruído. Aí fazendo um engate desse, com o tema de trazer o colaborador, reduzir o turnover ali, que é um custo super alto, ter maior engajamento, como é que dá para fazer o balanceio ali em substituir o Vale Transporte pelo cartão combustível ou mobilidade? Como é que funciona mais ou menos isso? Se a empresa entende que por uma estratégia é importante oferecer o cartão combustível, ela precisa ter muita clareza de que isso não vai substituir o Vale Transporte. Então, cancelamento do recurso do Vale Transporte, né, carta de cancelamento, fornecer o cartão benefício para o colaborador e não ter desconto de 6% em folha, porque ele acaba se tornando um benefício complementar e não um substituto ao VT. Entendi. Tem empresas que eu acho que vai pagar em dinheiro, substituir, não paga em dinheiro. E é um tema que a gente vai falar agora aqui, que é a questão de colocar isso em folha e integrar isso com o salário. Se você faz isso, tem justiça que manda você ter a tributação da parte patronal e a tributação de repor para o colaborador, ou seja, INSS que tem que descontar dele, colocar fundo de garantia, a empresa tem que fazer todo o recolhimento patronal que ela não recolheu. Lembrando que a gente falou, gente, o patronal, ele não é só o valor ali de 38%, não. Você tem o 38%, reflete em férias, reflete em todo o aumento que teve da pessoa. Então, você incorpora o valor ao custo da pessoa. Agora, para reduzir isso, é muito difícil, né? Tem muito processo trabalhista por aí. Você já viu, Renato, ou não? Sim, tem bastante, Jean. Isso porque, se eu pudesse dar uma dica, acho que resumindo todo esse podcast, seria: não paguem o Vale Transporte em dinheiro. Não paguem o Vale Transporte em dinheiro. O que você tem com isso? Além dos pontos bem colocados por ti, que é a questão do custo, você tem um aumento de solicitação. Então, até quem não quer por ser em dinheiro vai optar, né,
Isso é aumenta verdade. os seus optantes pelo benefício, Dinheiro vivo ali. dinheiro vivo, né? Aí sim ele se torna um custo fixo, porque você não vai ter controle ali do que está acontecendo. Eles vão pedir e você vai ter que pagar realmente todos os meses. Alguns clientes conversam comigo e fazem, Renata, mas o Vale Transporte, a minha convenção coletiva permite o pagamento do Vale Transporte em dinheiro. Cuidado, há debate sobre isso, porque a convenção coletiva é controverso ela ter uma força maior do que uma legislação federal, Uhum. né? Então, ainda que a sua convenção coletiva diga para você que, entre aspas, te autorize a fazer esse pagamento em dinheiro, é importante você ter um outro olhar sobre isso. E aí a gente também tem um fator importantíssimo que é, infelizmente, no nosso país, nós não temos educação financeira. Então, quando você paga em dinheiro, ele incorpora o salário, ele te utiliza para outros fins, e quando ele precisa trabalhar, ele está sem o recurso. Aí ele começa com outro problema. Eu não vou trabalhar amanhã porque eu não tenho vale transporte, mas eu te paguei em dinheiro, mas eu usei para o aluguel, eu usei para a conta de água, enfim, usei para outro fim que não foi aquele de trabalho, casa, trabalho. Então, acho que a lição número 1 é a gente não pagar em dinheiro. É Uhum. colocar isso dentro dos cartões, é fazer uma gestão sobre isso e evitar esse tipo de problema e risco trabalhista, como bem colocado por ti. Agora, engajando isso aí, outra pergunta que eu tenho aqui é o quê? Qual que é as penalidades, assim? Tem a penalidade ali para o funcionário, que a gente talvez não recomenda. Eu sou muito aquele bate um papo com o colaborador, explica para ele o que está acontecendo e dá uma advertência ali verbal para ele por esse tipo de situação, né? Por outro lado, a empresa que às vezes ela vai querer manter o valor pago de VT continuamente, fala que isso vai ter um risco se de repente a gente teve poucas fiscalizações ou estava muito no eletrônico com esse social aí, depois que implantou esse social e veio a pandemia, está muito tendo no DET, nas notificações ali, porque o E-Social ele consegue fiscalizar pelos eventos de depara, né? Então, às vezes, toma cuidado também com como é que você coloca, porque a Receita, o E-Social, ele tem uma base gigantesca de dados, então recomendo você fazer uma auditoria no seu VT, recomendo você fazer uma auditoria na sua folha, para verificar se tem alguma coisinha que possa ser melhorada e aprimorada. Tem mais alguma coisa, penalidade além disso, Renata? Olha, um ponto importante que você citou aí, considerando a questão do e-social, é que quando você paga em dinheiro, você está comunicando, né? Nossa, bem lembrado. Você está comunicando. Então, o e-social tem todo o controle dos seus pagamentos de vale transporte em dinheiro. É, Ainda não presenciei casos de multa com relação a isso, mas é importante você saber que com o e-social a gente não esconde mais nada, né? Isso dá uma visibilidade muito bacana para o RH, porque, na verdade, o e-social simplesmente é colocar todas as práticas do RH para funcionar de verdade, como já deveria ter sido antes, mas em contrapartida você está comunicando, inclusive, as suas fragilidades ali, né? E a ação trabalhista, né, Jean? Ação Hum. trabalhista. Então, se o colaborador alegar que ele nunca recebeu Vale Transporte, a empresa não tem ali uma nota fiscal, o controle do cartão dele abastecido pela empresa, ela pode pagar retroativo para o colaborador. Pela falta de controle ali que ele não teve. Porque ela descontou 6% e, teoricamente, ele não recebeu. Ele pode argumentar que o valor recebido em folha era complemento de salário. Isso é um fator de alto risco, né? Imagina, se é um R$ 400 de vale transporte ali, tudo bem que você comprou 400. Para ele recebeu os 400 em dinheiro. É por mês aí, se você pega uma tributação, isso eu estou chutando ali, que você vai ter no mínimo o valor dobrado ali para a parte patronal de custo, então ficou uma economia não inteligente. E por outro lado, para o colaborador também, né? Porque imagina você incorporar esse valor durante todo o período de 5 anos. O prejuízo vai ser um Exato. pouco alto. Exato, vai ser alto. Vai ser alto. E aí é uma coisa que a gente precisa estar antenado, porque é um custo você consegue controlar, é um investimento baixo que você faz para ter uma gestão ali do Uhum. Vale Transporte, até porque se você implementa um fornecedor de Vale Transporte com os recursos necessários para você ter o controle, não é um investimento alto, mas que se você não faz, o custo pode ser grande. Agora, eu tiro uma dúvida, Renato, pra gente, as finais. Como é que funciona para a empresa? Ela acha que quando ela for contratar uma empresa dessa daí, ela vai aumentar a despesa dela. Mas para fazer uma gestão aí, fazer uma auditoria, o resultado é pelo Success Fee? O Success Fee, gente, só para resumir, é sobre o resultado
que vai ter. Então, vamos supor que teve uma economia lá de 50 mil, ela cobra 10%, então ela pega 5 mil. É isso? Quando a gente fala de gestão de vale transporte, a gente fala de produtos diferentes, tá? Então, Uhum. produto um que eu recomendo é ter um fornecedor de vale transporte. Então, ter uma empresa que vai oferecer um sistema onde ela vai comprar o vale transporte do Brasil inteiro numa única plataforma ali, tá? A gestão de saldo é um produto complementar, então ele seria um produto 2. Para essa empresa produto um, a compra do vale transporte, ela vai ter um investimento ali de taxa e depois, com gestão de saldo, ela vai pagar sobre o resultado da operação. Então, success free. O que a gente vê no mercado? Que quando ela fecha o combo, ela tem tanto a gestão do vale transporte quanto a gestão de saldo, ela paga a operação e sobra dinheiro. Ou seja, aquela taxa que ela tem que pagar pela administração do VT, ela vai pagar com a economia da gestão de saldo e vai retornar um valor ali de 80% do resultado para ela, tá? Entendi. Então, é algo que vale muito a pena você olhar, porque é um recurso que se paga. É um produto que se paga. Entendi. Então, às vezes quem tá com receio de meter a mão no bolso aí, né? Ele não vai meter a mão no bolso, vai colocar mais dinheiro no bolso. Vai colocar mais dinheiro no bolso, Tá fica certo. tranquilo. Se precisar de ajuda, conversa com a gente ajuda a achar um fornecedor que atenda a sua necessidade, que te ajude a colocar esse dinheiro no bolso. Ô, legal, Renata. Bom, pediria para você 3 dicas aí, ou mais, se você achar melhor, tá? Mas que a pessoa ela poderia ali, o RH, ou da empresa, ou a própria contabilidade mesmo ali, que ela poderia já começar ali para, primeiro, evitar riscos de ter ali uma fiscalização, ter uma autuação, ter processo trabalhista, mas por outro lado ela consegue fazer o quê? Ter mais tranquilidade para dormir com no travesseiro à noite ali, com sonhos de anjo. Se a sua equipe interna não domina o tema ou não tem tempo para aprofundar nesse negócio, tá tudo certo. Não precisa ser a praia, né, dentro do RH e do DP. O que precisa é ter esses benefícios nas mãos certas, tá? Perfeito. Então, aqui na Aurora a gente respira benefício todos os dias. É o assunto que a gente trata, eu particularmente há 20 anos, né? Nessa frente, atuando, respirando isso todos os dias. Se o RH precisa de ajuda, a gente está à disposição para fazer diagnóstico, para identificar a oportunidade, para apresentar as opções de fornecedores do mercado, para apresentar para o RH qual é a técnica, o que a gente pode fazer para melhorar isso. E o nosso papel é ser parceiro, não complicar a vida do RH, né? Então, a gente ajuda o RH a transformar esse VT num custo silencioso em uma entrega eficiente, documentada, muitas vezes mais econômica. Então, se o RH tem dúvida, precisa de ajuda ou quer simplesmente entender melhor, a gente está aqui à disposição para apoiá-los. Pô, show. Maravilha, Renata. É isso aí, pessoal. A gente terminou mais um episódio aqui, então a gente queria agradecer aí a empresa a patrocinadora aqui, a Fopag BPO, que faz a terceirização da folha de pagamento aí, benefício, não só regionalizado, mas era tudo, não tem nenhuma complexidade que a gente não possa atender e nenhum local que seja distante. Temos todos. E também a DP Partner, que faz o trabalho, mas ali, se você precisar de uma auditoria na área de folha de pagamento, como também a parte de desenvolvimento das pessoas da área de departamento pessoal, ou como também a consultoria para melhorar aí sua empresa ou a área de contabilidade. Obrigado, gente, e até mais. Obrigada, Jean. Até mais.